Então, vamos falar um pouquinho de renda variável? Vamos entrar um pouquinho aqui em ações. Para quem não sabe, quem é residente no Japão consegue abrir uma conta em uma corretora japonesa e fazer investimentos diretamente na bolsa japonesa. Olha só, é um privilégio que nós temos. Eu tenho vários seguidores aqui, né, inscritos aqui no canal, que são do Brasil e morrem de vontade de investir na bolsa japonesa. Que é uma coisa que vocês que moram aqui no Japão, você que está assistindo aqui e mora aqui no Japão, consegue fazer. Só tem alguns requisitos, né? Tem que ter mais de 2 meses de visto. Eu costumo falar 3 meses para garantir. Então, se o seu visto está aí para vencer, renova o visto primeiro para depois tentar abrir uma conta em uma corretora. Eu já faço, né, o curso Xoxincha Financeiro há 3 anos e nunca teve nenhum aluno que não conseguiu abrir a conta por questão do visto, tá? Então, isso aqui eu consigo falar com propriedade mesmo, né? Eu consigo falar que por causa do visto eles não vão negar. O que eles falam, né, é assim, ó, então se você tá para renovar, renova primeiro para depois solicitar a abertura de conta. Na verdade, eu nunca vi nenhum aluno não conseguir ser negado a abertura de conta, viu? Teve casos assim que alguns alunos tiveram dificuldade nessa questão do visto, tal, mas aí resolvendo isso já, né, já conseguiram. Então nunca teve nenhum aluno, na verdade, que a corretora negou a abertura de conta, sabe? Então tentem, tá? Daí, o que eu queria trazer para vocês hoje, esse daqui é um gráfico do índice Nikkei, o índice Nikkei 225. Em japonês é Nikkei. O que é índice Nikkei, Clarice? O índice Nikkei é um índice, ou seja, é uma média de 225 empresas japonesas. Não são as melhores 225 empresas, tá? Esse aqui é um ponto importante. Eles pegam alguns setores e pegam os tops daqueles setores. Então, nisso, eles conseguem pegar uma média mais exata das empresas japonesas. Porque se eles pegarem só as melhores 225 empresas, a gente tem muita empresa de automóveis, né? Empresas de tecnologia, que acabam, querendo ou não, puxando, então, esse índice mais para esse setor, sabe? Então, para ficar uma coisa bem certa, eles pegam, então, os melhores de vários setores. E só para vocês terem uma ideia, então, né, de quais empresas a gente está falando, eu trouxe aqui, ó, só para essa sigla você já vai saber, né, que é a Toyota, por exemplo, Toyota, Nissan, temos Sony também, Nintendo, também temos a Nintendo, não é PlayStation, né, mas temos a Sony, temos a Nintendo também, temos também a empresa que é da GU e a Uniqlo, que é a Factory Trading, então temos várias empresas grandes que você talvez seja um consumidor, aí um fã, talvez, e esse índice é composto por essas empresas, tá? Esse gráfico que eu trouxe para vocês é um gráfico de como que teve essa variação, então, desse índice de uns 3, 4 anos para cá. Na pandemia, lógico que teve uma queda, né? Mas depois, em 2021, ele teve, né, um disparo novamente. Porém, né, por essa questão do aumento dos títulos americanos, a bolsa, muitos saíram da renda variável para investir na renda fixa. Então a bolsa ela teve uma queda e isso é natural nesses casos, né? Então, o que eu queria trazer para vocês? Entendendo isso, tá? Então eu trouxe aqui, né, uma média das empresas japonesas para vocês, entendendo que, né, nós estamos num momento de baixa. É a hora de comprar. Eu não vou afirmar, porque senão parece que é indicação de investimento, sabe? Mas a regra da renda variável é você comprar na baixa e vender na alta, né? Você não pode fazer o contrário. Enquanto todo mundo tá comprando, você compra. Enquanto todo mundo tá vendendo, você vai vender. Você tem que fazer um movimento ao contrário. E lembrando que nós estamos pós-pandemia. Agora sim o Japão está pós-pandemia. O Japão abriu as portas, então tá começando a entrar mais turistas. Nisso ele vai, né, está sendo mais estimulado. Já saiu dados
indícios, né, de que esse setor de turismo ele está bem melhor do que o ano de 2021. Então a gente pode sim prever um crescimento nessas áreas em 2023. E uma dica que eu queria trazer para vocês, então, né? Então, assim, considerando que estamos num momento de baixa, um momento onde as empresas elas estão baratas. 2023, nós estamos positivo com o mercado japonês, esse setor de turismo, né? Em outros setores também. Ok, né? Todo mundo tá lá investindo em renda fixa, comprando títulos americanos, mas também vou comprar então ações. Mas Clarice, qual ação eu devo comprar? Elas estão realmente baratas ou não? Então, eu trouxe algumas siglas para vocês. Não vou entrar a fundo, porque senão eu vou ficar horas aqui. Mas eu não vou entrar muito a fundo, mas eu gostaria de trazer algumas diquinhas de, né, o que você pode calcular, então, para saber se realmente aquela empresa ela está barata. E temos aqui siglas PI-ARA, PIB-ARA, ARO-I. Eu gosto de falar num sotaque japonês mesmo, porque se vocês forem ver algum vídeo em Nihongo, né, é dessa forma que vocês vão ver, tá? E o retorno de dividendos. Em japonês é Haitori Mawari. Inclusive, eu poderia ter colocado aqui, né? Mas depois anotem aí, tá? Haitori Mawari. Então, essas siglas, né? Então, tendo em mente que essas siglas vão te ajudar, esses cálculos, na verdade, né? Porque aqui são cálculos que você vai pegar o lucro da empresa e dividir por quantidade, por uma ação, né? Então, ali você vai ver se realmente o valor que está agora, né? Ele está barato ou não, sabe? Então, você vai fazer um cálculo ali, né? Todos os cálculos que você consegue fazer e ver se realmente ela está barata ou não, tá? E só para finalizar, gente, a bolsa de valores, ela tem um rendimento considerável a longo prazo, né? Porque você vai investir hoje, que daqui a alguns anos você já vai, né, ter triplicado o seu dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, mesmo o Warren Buffett, né, um dos maiores investidores renomados e conhecidos do mundo, ele não tem um retorno assim constante maior de 20%. Então, né, se eu duplicar, a gente está falando de mais de 100%, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, a porcentagem, ela não é aquilo que te vendem, sabe? Às vezes você já, né, deve ter ouvido falar que, né, eu dupliquei meu dinheiro, tripliquei meu dinheiro, mas a realidade não é essa, e é um investimento a longo prazo. Então, você vai conseguir duplicar sim, mas considerando que você tem um retorno de 20%, você não vai duplicar esse dinheiro em um ano, entenderam? E essa porcentagem que eu tô falando uma porcentagem anual, tá? Então, assim, tem em mente isso. Tenham em mente que é uma renda variável. Vou até trazer aqui esse gráfico de novo. É uma renda variável, tá? E você não vai ter essa rentabilidade constantemente também, entenderam? Então tenham em mente tudo isso. E é a lei da oferta e demanda. Então, quanto mais pessoas estão querendo comprar, o valor vai aumentar. Quanto mais pessoas querendo vender, o valor vai cair, que é o que está acontecendo agora, né? Estão vendendo, aconteceu nesse ano de 2022, né? Venderam a renda variável para ir para uma renda fixa, que são os títulos americanos, por exemplo. Né? Então compreendam como que está o mercado, que foi esse começo da aula que eu dei para vocês, né? Falando sobre títulos públicos, taxa de juros. Então, compreendam o que acontece no mercado para fazer um investimento inteligente ou não.